Estamos chegando com mais uma edição do podcast Prefeitura Presente. E assim como a gente tem feito nas edições anteriores, a gente está sempre trazendo um convidado especial para conversar com você, para falar de assunto, de coisa boa para a nossa cidade. E hoje o nosso convidado é Evandro Cardoso Júnior. Exatamente, Evandro Cardoso Júnior está aqui ao nosso lado. Quero agradecer mais uma vez, já lhe agradeci antes, quero lhe agradecer agora por você aceitar o convite para a gente vir falar sobre esse assunto tão importante que é o Sebrae Maranhão e, claro, falar sobre o Sebrae aqui da cidade de Itimbiras. Seja bem-vindo, Júnior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer, né, levar essa nossa perspectiva do Sebrae, né, levar os conhecimentos que a gente adquire dentro da instituição e principalmente poder levar para o nosso público, né? É assim, Romanigo, tem muita gente que não conhece o que o Sebrae faz, só conhece o Sebrae, digamos, de nome, mas o que é que o Sebrae faz? Então, tem muita gente que não conhece, então é sempre um prazer participar desses momentos, porque a gente consegue levar, né, realmente ao público nossas contribuições pelo Sebrae. A gente sempre tem falado aqui nas nossas edições da importância que tem o engajamento, a participação da nossa juventude, quando assume um papel importante na nossa sociedade. A gente tem falado muito aqui, a gente já trouxe vários jovens aqui, e gente da sua idade aqui no nosso programa tem sido destaque. E a gente fica feliz em estar trazendo você hoje aqui. Para quem não conhece, Evandro Cardoso Júnior, ele é filho do professor Evandro, é filho também da professora Maria Naide, neto do Mundico e neto da Jovelina. Então, assim, é um garoto aqui da nossa cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente poder entrar no assunto, você se apresentasse para a nossa população. Meu nome é Evandro, assim como meu pai, né? Eu sou formado em matemática, sou formado em informática, tenho pós-graduação em matemática e hoje eu estou cursando ciências contábeis, né? Eu sempre vi o estudo como a melhor saída para se vencer na vida. Isso eu bato sempre nessa tecla. E assim, eu como daqui de Itimbiras, eu vi a realidade de muitos amigos, de muitos colegas que também precisaram estudar fora, e aí muitos retornaram para a cidade, muitos estão mais longe, passaram em concurso público, estão trabalhando em grandes empresas. E assim, é sempre um destaque, né, falar disso, porque nós somos filhos de Itimbiras. E quando a gente pode retornar para cá e contribuir, isso faz muita diferença, Romenig, né? Então eu sempre fui da região, trabalhei aqui na região, é um prazer enorme trabalhar aqui na minha cidade. E a gente fica feliz em estar hoje recebendo você aqui. A gente sabe que o espaço que você ocupa no Sebrae hoje está ajudando não só Itimbiras, mas as cidades do Maranhão, com informações, com solução de problemas. E eu queria que você se apresentasse agora falando sobre o seu cargo, o cargo que você assume no Sebrae. Hoje eu sou gestor de projetos do Sebrae, né? A gente atua diretamente nesse intermédio de levar as soluções do Sebrae aos nossos clientes. Então, como gestor de projetos, eu posso citar exemplo, né? Eu sou gestor da Sala do Empreendedor, né? A Sala do Empreendedor hoje é a nossa porta de entrada do Sebrae no município, né? Aqui em Itimbiras, nós temos a Sala do Empreendedor. A gente tem sempre voltado para nossas soluções, fazer eventos, a gente tem a Semana MEI, tem palestra de finança, de planejamento estratégico, tem consultoria, tudo isso na Sala do Empreendedor. E eu sempre indico, sempre busquem a Sala do Empreendedor, que eles vão trazer as soluções do Sebrae para que a gente retorne aqui ao município. Sou gestor também do agronegócio, né, aqui na nossa região. A nossa unidade, ela fica em Caxias, né? Então nós atendemos 15 cidades, né? Dentre elas, aqui na região, Coroatá, Itimbiras e Codó. Então eu sou gestor do agro na nossa regional. Então as nossas soluções, como vocês podem perceber, são diversas e para vários setores. A gente trabalha no agro, a gente trabalha na educação, a gente trabalha no empreendedorismo feminino, entendeu? Então a gente tem muitas soluções para diversos setores. Então esse é um dos papéis da qual a gente trabalha. Nós somos gestor de projetos. Então a minha equipe hoje
Nós somos 6, né, dividido entre a Unidade Regional de Caxias e o NAITIMON, né, que é o Núcleo de Atendimento Especializado de Timon. Então, a gente, no caso nós 6, nós atendemos 15 cidades. Então, você vê que a gente tem uma importância e ligação com a gestão pública para a sala do empreendedor, porque a gente não consegue atender a todos. Então, a porta de entrada do SEBRAE no município é a sala do empreendedor. Queria que você falasse também que você está aqui desde o início que foi implantada a Sala do Empreendedor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância da chegada da Sala do Empreendedor. O que isso pode trazer de positivo para a nossa cidade, para os nossos munícipes? A Sala do Empreendedor é um espaço que, quando é inaugurado no município, é uma virada de chave. E aí, a população em geral ela tem que entender isso. Entendeu? Que a Sala do Empreendedor é a porta de entrada das soluções do SEBRAE no município. Quando o gestor público, no caso o prefeito, entende a importância da sala e estrutura a sala, ele vai entender que dentro da sala é um universo, digamos, de soluções voltados para o produtor rural, voltados para o empreendedor, voltados para aquela pessoa que tenha vontade de empreender, para aquelas pessoas que empreendem, para aquelas pessoas, por exemplo, que têm o MEI e têm algum tipo de débito. Procure a sala do empreendedor. Aquelas pessoas que têm um probleminha, por exemplo, na gestão financeira, não sabe precificar um produto. Procure a sala do empreendedor, porque sempre eles vão vincular as nossas soluções. Então, a sala do empreendedor tem que ser um espaço que seja bastante visitado. Né? Tem que ser visitado, porque é através da sala do empreendedor que a gente consegue trazer as soluções para a população em geral. Um detalhe bem importante. Como eu falei, nós temos as regionais espalhadas em todo o Maranhão, mas nós não conseguimos chegar a todas as cidades. A nossa unidade está em Caxias. Né? Então, assim, qual que vai ser o contato do SEBRAE no município aqui em Timiras? A sala do empreendedor. Então, tu consegue perceber a importância que tem, né, a sala para o município. Então, visitem mesmo a sala do empreendedor, entendeu? Que com certeza a gente consegue traçar estratégias para trazer desenvolvimento. Júnior, eu falo por mim, a maioria dos empreendedores, todo mundo passa por perrengue financeiro e aí às vezes a gente fica buscando na gente um potencial, né, que a gente nem sabe que às vezes a gente tem. E abrir um negócio é meio que instintivo, isso varia, às vezes acontece quando você está passando por uma situação financeira difícil que você tem que reagir de alguma forma. Mas você tem aquele instinto de abrir um negócio, mas você está totalmente sem nenhuma informação, mas mesmo assim com a cara e a coragem, um pouquinho de recurso, você vai lá e abre. Mas quando você abre, você fica meio que perdido. E o SEBRAE é exatamente para isso, né? Para orientar você a se encontrar e fazer aquele negócio que você abriu funcionar e dar lucro, não é isso? Exatamente. Já falando um pouco da minha história, eu tenho mais de 10 anos na educação. Antes de entrar no SEBRAE, eu era professor de matemática, professor de programação, dei aula na UEMA como professor substituto, né, ensino superior. E quando eu entrei no SEBRAE, eu vi uma realidade completamente diferente, uma realidade completamente nova. Aí quando você vem dizer para mim assim, tem muita gente que se encontra no processo. Isso é muito verdade, entendeu? Tem gente que monta um negócio por necessidade e naquele negócio ele encontra uma carreira de sucesso, entendeu? Tem gente que monta um negócio por necessidade, tem gente que monta um negócio por oportunidade, entendeu? E, claro, ele precisa se estruturar. Muitos deles têm que entender que tem que se estruturar no início. Tem muita gente que se estrutura, monta um negócio, começa a dar certo, o empreendimento cresce, desenvolve, mas aí começam alguns problemas. Entendeu? Então, o SEBRAE, ele te ajuda no início, entendeu? Na fase ali de diagnóstico, na fase de captação de recursos, na fase de estruturação do empreendimento. Ele te ajuda no processo, entendeu? Até, né, conseguir o sucesso total. E ainda te ajuda também no sucesso total, entendeu? É em todo o processo. E assim, a gente sabe que montar um empreendimento precisa de muita coragem, entendeu? Muita coragem mesmo, precisa de tempo, tem que disponibilizar o seu próprio tempo.
entendeu? Porque hoje o mundo ele é muito, digamos que volátil, né? Hoje o mundo ele proporciona transformações muito rápido. A gente fala muito, né? A pandemia transformou a forma de ver os negócios, entendeu? Por mais que a pandemia fechou muito empreendimento, teve muito empreendimento que abriu na E pandemia. muita gente que aproveitou com ideias inovadoras que ganhou dinheiro no período da pandemia, né? Perfeitamente. É a ideia de a gente está passando um problema muito difícil, um problema mundial, mas viram oportunidades. A internet proporcionou às pessoas que viram a oportunidade hoje o sucesso, entendeu? E hoje a gente não vive mais, depois da transformação durante a pandemia, pós-pandemia, a gente não volta mais para antes da pandemia, entendeu? A internet hoje a gente sabe que domina, entendeu? Vai continuar dominando e para quem é empreendedor tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar as tendências, seja técnica de venda, entendeu? Seja ali colocar uma loja virtual, entendeu? Então a gente tem que se adaptar. E, Júnior, muita gente que abre um negócio, muitos empreendedores, eles são meio que imediatistas, não é nem exatamente por conta da necessidade. Ele está passando por um problema financeiro, ele precisa melhorar de vida, e aí ele tem a ideia de montar um negócio, mas aí ele é muito imediatista, ele quer que no primeiro ano ele resolva logo todos os problemas dele e cresça rápido. E não funciona assim, né? Precisa ser passo a passo e precisa dar tempo ao tempo, mas tem também uma estatística que diz que a maioria deles desistem no primeiro ano, não é isso? Exatamente. Como eu falei, Romanig, as pessoas têm que entender que todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento. Então, nesse processo, entendeu? A gente tem que já buscar ajuda, buscar assessoria técnica, entendeu? Para que o processo seja mais seguro. O processo tem que ser seguro. Então, se ele entra já capacitado, se ele entra já com uma assessoria técnica, se ele já entra com o conhecimento adequado, digamos que a taxa de mortalidade cai daquela empresa, entendeu? Porque ele entra preparado. É como a gente fala, tem muita gente que entra por necessidade. A gente sabe que a gestão pública não tem emprego para todo mundo. Isso é fato, entendeu? Então, uma das estratégias até da gestão pública é fazer com que as pessoas do município se capacitem, entendeu? Para justamente criar a sua própria oportunidade, digamos assim. Criar o seu próprio emprego, ser dono do seu próprio negócio. E isso é muito importante, entendeu? A gente vê aqui mesmo na nossa cidade que tem muita gente que está se saindo muito bem, montando um empreendimento, entendeu? Está saindo muito bem. Então, a gente sempre indica o seguinte, procure ajuda, né? O Sebrae está aí, o Sebrae tem muitas soluções gratuitas, entendeu? Desde cursos online, a gente faz capacitação aqui no município, então a gente até deixa isso, procurem a sala do empreendedor novamente, né? Porque é a nossa porta de entrada aqui, entendeu? Então a gente tem sempre esses momentos aqui. A gente traz pessoas capacitadas, né, para prestar consultoria aqui no município. Nós estamos rodando aqui um programa chamado Ali Produtividade, né, que está atendendo empresas ME e EPP aqui no município. Então a intenção realmente é aumentar a produtividade, reduzir custos, entendeu? Tentar fazer com que durante o processo que ele está atendendo, né, que nós temos a nossa agente aqui, né, que durante o processo que ela está atendendo essas empresas, que realmente aumente a produtividade. Esse é o objetivo. Parece ser uma coisa muito simples, mas é simples, né? Aí a questão é o processo, entendeu? Desde a fase de diagnóstico, da implantação, entendeu? Desses pontos de melhoria, do plano de trabalho que é executado junto ao empresário, para justamente chegar a um objetivo final, que é o aumento da produtividade. Quem é que não quer reduzir custos e aumentar o seu lucro? Então, a gente tem essas soluções aqui dentro do município. Agora, para quem está em casa nos acompanhando, a Sala do Empreendedor aqui na cidade de Timbiras funciona aqui na Rua Urbano Santos, bem em frente à Escola Maranhão Sobrinho, ali onde funcionava o Supermercado Maciel. Então, você que é empreendedor, você que está tendo a necessidade de buscar ajuda, o Sebrae, conforme eu acabo de falar aqui, o Júnior, Evandro Cardoso, mas eu conheço desde criança, eu me dou a liberdade de chamar de Júnior. Então,
buscar essa ajuda. Hoje mesmo teve uma reunião importante, você, você e sua equipe, com o prefeito municipal, para selar mais parcerias, para trazer mais benefícios, para que o comércio de Itimbiras, e agora vocês estão entrando também na questão da agricultura, né, e algumas secretarias que vocês tendem a fortalecer essas pessoas que fazem parte, por exemplo, da agricultura, não é isso? Exato. O Sebrae, ele está em todos os setores, né? Aqui dentro do município, aqui em Itimbiras, foi selado um convênio com o Sebrae com contrapartida, Romenigo. Então, a gestão pública entrou com recurso, né? A gestão pública entrou com dinheiro em contrapartida para atuar no desenvolvimento da cidade junto ao Sebrae. Entendeu? Então, quando essa parceria entra já com recurso, a gente consegue trazer mais soluções. Timbiras, hoje, ela está fechado, na verdade, com o Sebrae, para trabalhar o eixo da educação, entendeu? As soluções da educação e também do empreendedorismo feminino. E quando a gente consegue essa parceria mais forte através do programa Cidade Empreendedora, a gente consegue trazer mais soluções, inclusive para o agro aqui de Timbiras. Hoje a gente estava com o prefeito, né, a gente estava conversando com ele e apresentando a nossa agente local de inovação rural, que é chamado Ali Rural. Ela vai propor aumento de produtividade, redução de custo, implantação de inovação dentro da propriedade rural. Então, é uma pessoa que a gente vai trazer para cá, é um programa que vai rodar aqui em Timbiras, dentro da propriedade de produtores rurais, né? Outra solução que a gente estava falando é até o negócio certo rural, que acontece em parceria com o Senar. Só para te ver o peso. Sebrae e Senar, né, para atuar nesse curso aqui, que é o negócio certo rural para os produtores rurais aqui do município. Esse curso ele é voltado para gerenciamento da propriedade, né? Tem muito produtor que ele sabe fazer exatamente dentro do campo. Ele planta, ele colhe, mas ele sabe quanto que ele gasta, qual que é o custo para produzir. Será se ele não pode investir em um outro produto? Entendeu? Então, é um curso voltado para... um curso que acontece em sala de aula, né? Depois vai ter a consultoria presencial em sala. Depois a gente tem uma consultoria dentro da propriedade. Porque eu acho que é aquela situação. Teoria e prática. A gente aplica os dois. Entendeu? A gente estrutura, fala exatamente como que o curso funciona, quais os pontos de melhoria. Dentro do NCR é feito um plano de negócio. Entendeu? E a gente vai até a propriedade aplicar esse plano de negócio. Então, isso impacta justamente no produtor que quer crédito em um banco. Entendeu? Então, o produtor, quando vai pedir um crédito no banco, se ele já tem esse plano de negócio, com certeza a probabilidade dele conseguir esse crédito é maior, porque ele sabe exatamente onde vai aplicar. Quando ele vai conversar com o gerente do banco, o banco já sabe, olha, rapaz, ele está estruturado, ele sabe exatamente onde vai aplicar esse recurso. Então, ele passa uma segurança maior em quem vai emprestar o dinheiro, né, que é o banco, o gerente, né, que vai autorizar. Agora, vocês do Sebrae tiveram uma sacada muito interessante, essa questão de... Porque às vezes você faz um curso, na teoria você sabe muito, né? Mas na prática você não teve tempo de praticar e você acaba não tendo a possibilidade ou não sabendo colocar aquela teoria na prática. Aí é mais nesse curso que vocês vão oferecer a teoria e vão lá na propriedade oferecer a prática. Isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande e eu acho que vai ser realmente de forma muito positiva. Exato. E o principal, sempre focando no produtor, né? No caso do nosso curso NCR e do Ali Rural. Entendeu? A gente sabe, né, que os produtores têm a vida corrida, né? Eles tiram o sustento do campo, da sua produção e alguns detalhes fazem diferença. Então, é nesses detalhes, nessa estruturação, nessa gestão da propriedade que o curso traz em si o seu objetivo. Entendeu? É realmente o gerenciamento da propriedade. Muitos dos produtores, eles, como eu já disse anteriormente, ele não sabe o custo para plantar. Entendeu? Será se ele está gerenciando da maneira correta? Será se ele está tendo lucratividade? Será se ele não pode aumentar a margem de lucro? Entendeu? Será se ele não pode investir em um outro produto?
Então, tudo isso é feito dentro do plano de negócio, um estudo de viabilidade, entendeu? E é entregue para o produtor. Infelizmente, essa questão do nosso agricultor, ele não faz anotações, ele não avalia realmente o investimento e o lucro, né? E ainda sofre muito com isso. Eu acho que com essa inovação, com esse curso, a Stephanie, que está vindo para cá, né, já está aqui na cidade de Itinguira, já vai estar à disposição da nossa população, ela é agente de inovação, ela vai assumir um papel e uma responsabilidade muito grande, ela vai mudar o jeito das pessoas, deles olharem como eles trabalham, né? Ela vai fazer um diagnóstico, vai apresentar esse diagnóstico para aquela propriedade, para aquele produtor, e vai dizer o que ele precisa melhorar e vai atrás de parceiros para dar aquele treinamento para que ele realmente... Porque acontece, o cara trabalha muito, não produz com qualidade e produz ainda de má qualidade, porque assim, ou seja, ele está trabalhando muito, mas ele não tem treinamento. E essa solução que vocês estão trazendo, ela vai diminuir o trabalho, com certeza, vai aumentar a margem de lucro e diminuir a questão do investimento, né, dos gastos. Exato, inclusive é como tu falou, né? Você falou, os parceiros, né? O Sebrae, ele pode e com certeza vai trazer parceiros. É o caso do NCR, o NCR que funciona Sebrae e Senar. Então, quando a gente tem, por exemplo, o área rural trabalhando dentro da propriedade, ela vai fazer esse diagnóstico de uma forma que ela consegue levar para o produtor e o produtor ele consegue enxergar que ele precisa daquilo, a gente consegue trazer diversas outras soluções. É como o Sebrae Tech, que é inovação e tecnologia, entendeu? Que é um serviço especializado em consultoria. Por exemplo, dentro do Sebrae Tech, o Sebrae ele consegue colocar uma empresa especializada dentro das propriedades. Há uma contrapartida de 30%. Né? Mas para quem quer investir, uma contrapartida de 30%, sendo que o Sebrae paga 70%, entendeu? Então, o cliente, quando busca uma solução, o Sebrae Tech funciona dessa forma, né? De uma forma bem simples. Se o plano de trabalho cobra um valor X, a empresa especializada identificou, olha, o serviço é esse aqui, é um valor X. O cliente só paga 30%. 70% quem paga é o Sebrae. Tá, mas que serviços são esses? Voltados para o agro, a gente trabalha com licenciamento ambiental, outorga de água superficial, outorga de água subterrânea, boas práticas agrícolas, inseminação artificial, entendeu? Georreferenciamento. Então, são diversas soluções que a gente pode trazer para o produtor. Então, o Ali Rural, só uma ressalva, o Ali Rural é gratuito. Então, o produtor ele vai receber esse agente, né, para propor produtividade, inovação, sem custo nenhum. Quando o produtor vê que precisa fazer o investimento, a gente também tem soluções na qual, com certeza, vai atender ele. Então, é uma ação completa, voltado para parceiros, voltados para consultoria, né? Sempre direcionado para que o produtor consiga realmente realizar seu objetivo. Júnior, hoje o município tem uma feira chamada Feira da Agricultura Familiar do Empreendedor Local. Ela é uma feira que já fez a sua 24ª edição, inclusive na última edição veio um pessoal da TV Mirante que acharam interessante, fizeram uma reportagem a nível estadual. E essa feira ela ganhou proporções muito grandes, mas ainda tem amigos nossos que estão lá vendendo que às vezes perdem venda por não disponibilizar de um Pix, né? Não ter uma maquininha. Ou seja, a gente está se encaminhando para daqui mais um tempo a gente não ter mais dinheiro em cédula, né? Só transferência. Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho. Porque assim, a gente tem que quebrar esse tabu, as pessoas têm que confiar no Pix, você não pode deixar de vender, você tem que facilitar para quem vai comprar ter a facilidade também de pagar o produto. Exato, inclusive foi um convite, né, que a gente recebeu, o Sebrae recebeu da Secretaria de Agricultura aqui do município, para que nós fizéssemos uma reunião, né, e nessa reunião traçar estratégias para que a gente consiga conversar com os empreendedores, seja rural, seja
artesanato, entendeu? Então a gente consegue levar esses pontos de melhoria e muitas vezes tirar essas dúvidas, né? Desmistificar que o Pix vai trazer problemas financeiros. Não. Então a gente quer traçar estratégia para que vocês tenham opções de recebimento. Quem é que não gosta de dinheiro, irmão Monique? Não é? Então, voltado para isso, a gente quer traçar estratégia para que eles tenham diversas outras formas para receber esse dinheiro. Tem gente que só usa cartão de crédito. Tem gente que não anda com dinheiro espécie, e eu concordo contigo. Vai ter que pagar no Pix, no celular, o cartão de crédito só aproxima o celular para pagar. Né? Então a gente vai sentar e traçar estratégias aqui para os municípios também. Isso foi a convite da Secretaria de Agricultura. Outra coisa, eu quero aqui chamar a atenção dos nossos amigos que já podem contar com a sala do empreendedor aqui na nossa cidade. Porque assim, João, não basta só o prefeito fazer essa parceria, que é uma parceria importante demais, que você já até falou. O Sebrae disponibilizar vários profissionais para estar aqui nos dando suporte. Se a população não procurar, não fazer uso dos serviços. É importante que a população visite a sala do Sebrae, o que na minha área, de que forma vocês podem me ajudar na minha área, seja ela qual for, mas é importante que procure. Mais uma vez, a sala do empreendedor aqui do Sebrae fica em frente à Escola Maranhão Sobrinho, aqui na rua na rua Urbano Santos, e bem ali onde funcionava o supermercado Marcel. É importante, porque senão não vai valer a pena esse convênio da prefeitura com o Sebrae e o Sebrae com a prefeitura, não é isso? Exato. O maior beneficiado é a população. O maior beneficiado é a população. Então, se a população não entender que a sala do empreendedor está aqui para ajudar, para atender a demanda da população, do município, vai ficar um espaço inoperante. E nós vemos aqui mensalmente, né, a gente pode dizer assim, sempre para prestar capacitação justamente para os nossos colaboradores que estão lá na sala, né, que são funcionários da prefeitura. Então a gente capacita eles para poder atender a população, entendeu? Então, quando a gente tem esse espaço dentro do município, que visitar. A gente tem que saber, seja curioso, vai lá. Ei, o que vocês fazem? Vocês podem me ajudar? Eu estou com uma ideia aqui, eu quero montar um mercadinho. Como é que vocês podem me ajudar? Né? Ei, será que eu posso ser MEI? MEI, ele pode montar aqui uma oficina de moto. Será que eu posso registrar como uma oficina de moto MEI? Então, isso aqui são exemplos comuns que as salas do empreendedor têm no dia a dia. E com certeza vai ser bem atendido. Né? Eu conheço aqui os nossos ADs e eles estão capacitados para atender. Pois a gente fica feliz, porque a nossa população ela precisa, mas a gente entende, por a gente ser uma cidade ainda interiorana e a gente sabe das nossas origens, que são bem rurais mesmo, ainda tem muita resistência com o novo. Né? A gente, por exemplo, a orientação técnica, o cara diz, não, no plantio, mas o meu avô, meu pai fez assim, dava certo tudo. Mas os tempos mudaram. Né? E essas tecnologias estão aí à disposição de forma gratuita. O Sebrae está aí na porta, é só você ter o interesse de ir lá buscar. E o Sebrae está lá para orientar. O Sebrae não quer mudar o jeito de você viver, não quer mudar. Ele quer lhe orientar para a pessoa viver melhor e ter uma margem de lucro melhor, não é isso? Exatamente. A qualidade de vida, né? É o principal objetivo, né, para trazer esses procedimentos de melhoria. Qualidade de vida, promover qualidade de vida, promover renda, promover geração de emprego. Então, no final, é isso que a gente busca. Então, a gente estrutura, traz todo um corpo técnico, entendeu? Traz soluções para, no final, ter esses objetivos. Qualidade de vida, mais renda, mais emprego. Só fugindo um pouquinho aqui, a Secretaria de Agricultura, quando o André Rodrigues assumiu, já na gestão do Dr. Antônio Borba, a procura era muito pequena para gradear a terra, né? Era pequena porque acho que as pessoas não acreditavam que aquilo dava certo, né? E aí, com o tempo, o André foi insistindo, foi convencendo as pessoas de que era melhor. Você plantar uma mandioca numa terra dura, ela vai crescer menos. Você plantar numa terra gradeada, ela vai crescer mais. Então vamos lá e tal. Hoje eles estão gradeando entre 1.000 e 1.500 linhas de roça por ano e essas pessoas estão produzindo mais e melhor. E isso também pode se estender aos empreendedores, né? Eles podem produzir mais
vender mais e de melhor qualidade e ter uma lucratividade melhor com a ajuda do Sebrae, com o apoio e orientação técnica. Exato, é por isso que eu sempre digo e repito, procurem o Sebrae, procurem a sala do empreendedor. Todo conhecimento é válido, mas aquele conhecimento que é aplicado justamente para a sua própria realidade é que vai fazer diferença, entendeu? Então, sempre busque mais, né, para ter mais, entendeu? Então, eu sempre digo isso. Conhecimento é essencial, né? E o Sebrae, eu tenho certeza que está aqui para sempre propor esse conhecimento, para levar esse conhecimento para que os empreendedores, para os produtores, né, rurais, para que eles consigam se desenvolver. A gente até comentava ainda há pouco, né, antes de começar o programa, de que muitos empreendedores, de forma instintiva, ele abriu o pequeno empreendimento dele, ele foi dando certo, mas ele chegou num ponto que o conhecimento dele, né, porque o comércio cresceu, e aí ele não conseguiu evoluir até aquele ponto. O conhecimento dele só chegou até ali, a partir dali ele já vai precisar de ajuda. E essa ajuda também, ela pode ser, como você falou, ela é essencial também no início para você errar menos. Então vamos procurar a sala do empreendedor, gente, por favor, vamos procurar, porque o Sebrae está aí, é uma parceria firme, forte, cada vez mais o Sebrae se aproximando da prefeitura, a prefeitura fazendo a parte dela, e é exatamente para que o município cresça e se desenvolva. Exatamente. E assim, quando tu falou que tem empresário que evolui, mas chega a certo ponto, seja, digamos, uma questão de tributação, seja uma questão de fornecedor, então eles demandam do Sebrae. E é a realidade de muitos empresários, muitos empreendedores que quando eles avançam, chegam a um certo ponto que eles buscam ajuda. E aí o Sebrae prontamente está lá para ajudar, para estruturar, para rever, para diagnosticar, para aplicar a solução. Isso é uma realidade de muitos empresários, muitos mesmo. Mas sempre o Sebrae vai estar prontamente pronto para ajudar. Porque, Júnior, quando ele chega naquele teto ali, onde o conhecimento dele, até onde deu para isso, a partir dali, se ele não buscar ajuda, o comércio também vai estagnar bem ali, né? A empresa dele vai estagnar bem ali, porque o conhecimento de gerenciar dele só foi até ali. Então é importante demais ele dar uma nova virada de chave, né, como você falou no início, para que a empresa possa crescer, continuar crescendo, continuar evoluindo. Exatamente, Romanigo. E aí a gente vê, né, realmente é uma realidade de muitos empresários. É a realidade de muitos empresários. Então, como eu sempre digo, busque conhecimento, né? Se você tem um empreendimento e quer ver a viabilidade de implantar um novo produto, existe o risco, né? Será se esse risco não seria amenizado se você tivesse assessoria técnica, entendeu? Será se você não conseguiria ter uma nova visão dentro do seu próprio empreendimento se tivesse uma visão técnica, né, lhe acompanhando? Então, tudo isso são soluções do Sebrae, entendeu? Que está prontamente para atender todos os empresários. E, Júnior, a gente está chegando aqui ao final, né, dessa conversa gostosa, né, que eu espero que Deus nos dê outras oportunidades para a gente estar aqui falando já dos frutos, né, colhidos nesse trabalho que está sendo feito, e a gente espera que isso aconteça bem breve. E eu quero aqui que, antes da gente finalizar, estamos finalizando já, chegando nos nossos minutos finais, você deixasse um recado especificamente para todos os empreendedores que busquem o Sebrae aqui na nossa sala do empreendedor aqui na Rua Urbano Santos. Romanigo, assim, é o que eu sempre digo, né, voltado justamente para as ações do Sebrae. Eu conheci o Sebrae através de pesquisa acadêmica, né? Enquanto estudava, fazia minhas graduações, eu conheci o Sebrae através de pesquisa acadêmica. Quando eu entrei no Sebrae, eu pude ver realmente o que o Sebrae faz. E é encantador, né? Eu, como colaborador do Sebrae, eu consigo dizer o seguinte, com convicção, o Sebrae, ele transforma as vidas. O Sebrae transforma vidas. Isso é muito forte, né? A gente prontamente, né, vê diariamente também isso, empresários em seus depoimentos
dizendo o quanto que teve a vida transformada quando buscou o Sebrae. Entendeu? Então, o Sebrae, nesse fomento ao empreendedorismo, ele sempre vai focar no nosso cliente, no nosso parceiro, né? O produto final é o cliente justamente voltando a dizer, para que ele consiga alavancar o seu empreendimento, ele consiga ter uma nova visão, justamente para poder trabalhar e ter mais qualidade de vida. Hoje, o objetivo, para mim, eu entendo isso, que seja ter mais qualidade de vida. Né? Mas para ter qualidade de vida, vamos montar um empreendimento, vamos estudar, vamos propor inovações para que a gente consiga se sobressair a esse mercado que é competitivo, a gente sabe disso. Então, hoje eu digo, o Sebrae ele transforma vidas. Júnior, eu quero aqui, em nome do nosso secretário de comunicação, Arnaldo Web, em nome do nosso diretor da Oitimba TV, Tossan Frazão, em nome de toda a nossa equipe, eu quero agradecer o carinho que você teve com a gente de aceitar, vir aqui conversar com a gente. Foi um papo realmente muito interessante. A gente precisa voltar a conversar novamente, como eu falava, para a gente já falar do como o nosso empreendedorismo melhorou, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então eu quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, deixar um abraço carinhoso para você, um abraço para todo o pessoal do Sebrae, e agradecer também por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui na nossa cidade. Eu agradeço o espaço. Né? É assim, eu sou de Timbiras, eu amo Timbiras, entendeu? Eu amo aqui minha cidade, onde está toda a minha família aqui, onde minha família está até hoje, trabalhando, né, contribuindo aqui para o município. A grande maioria é professor, entendeu? Como eu falei, eu tenho mais de 10 anos na educação. E o que puder, né, ser feito pelo Evandro de Timbiras vai ser feito. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente sempre busca melhoria de vida. Às vezes, que a nossa melhoria de vida não está aqui na cidade. Né? Eu moro fora. Quantas outras pessoas também não moram fora? Entendeu? Buscando melhor qualidade de vida. Mas, para resumir, o que a gente puder contribuir quanto Sebrae e eu, quanto Evandro, né, natural daqui de Timbiras, a gente vai com certeza fazer. E em nome da nossa unidade regional de Caxias, eu agradeço o espaço. Né? Tem muita coisa para ser falado, muita coisa mesmo boa que vai acontecer aqui no município. Entendeu? E eu volto a dizer, principalmente por essa parceria, quando o município entende que o Sebrae é parceiro, o desenvolvimento é certo. Obrigado. Quero agradecer também a você que está em casa, você que nos acompanha. Quero deixar aqui o nosso abraço carinhoso e dizer que a sua audiência é importante demais para a gente. E pode ficar ligado, porque na próxima semana a gente vai estar aqui conversando com mais um convidado especial. Um grande abraço.